No ar, mais um programa Questionamento Jurídico. O seu programa semanal com as principais notícias, os principais temas do mundo do direito. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com e assistam lá os nossos conteúdos na área do direito, da economia, da política e na área do entretenimento. E o tema de hoje é a alienação parental. Enfim, o que é alienação parental, como que ela se manifesta, como que o pai, a mãe, qual é a participação neste processo conflituoso, como que o Estado está a enfrentar essas práticas alienativas por um dos genitores, por assim dizer. E para conhecermos um pouco mais sobre o assunto, eu converso com a doutora Nathalie Araújo dos Santos Marques. A doutora Nathalie é advogada, especialista na área do direito de família. Doutora Nathalie, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Doutora, a primeira pergunta em relação ao tema, afinal, o que é alienação parental? Olha, Marcelo, alienação parental é o ato de um dos genitores que normalmente está com a guarda, né, do filho, da criança ou do adolescente, que faz uma verdadeira campanha de desqualificação do outro genitor. Então ele desqualifica com o filho, fala mal, né, emite todo aquele ódio, todo aquele desagrado que teve em relação do fim da união conjugal, passa todas essas situações para a criança ou para o adolescente e vai criando um ódio, vai criando uma negativa com relação às visitas ou vai criando obstáculos, né? Inicialmente são só críticas, a criança vira um objeto de disputa, não vai com o papai, é mais legal ficar com a mamãe, ou vice-versa, né? Fica com o papai, não vai ficar com a mamãe. Isso vai gerando uma situação gradativa, isso vai prejudicando de uma forma que vai impedindo as visitas. Então, no início, cria-se apenas um estágio leve, né? Que existem estágios, né, da alienação parental. Então, inicialmente são apenas críticas, depois passa por um estágio um pouco mais grave, né? Começa a evitar as visitas, impedir. Depois passa por um estágio um pouquinho mais avançado, que é agregar um sentimento na criança e no adolescente de ódio contra o genitor, fazendo com que a própria criança não queira ir para as visitas. E essa prática, muitas vezes, ela é velada ou ela é escancarada? Seu pai não presta, ele me abandonou, ou sua mãe, enfim, a depender de quem está com a questão da guarda, ou ela é talvez sutil, sabe? O presente que o pai dá não presta, o meu é melhor, enfim, ela se manifesta tem um espectro amplo, essa questão da alienação. Sim, é amplo, se manifesta de diversas formas e, para deixar claro, ela não está atrelada especificadamente ao genitor ou à genitora. Ela pode ser realizada por avós, pelo padrinho, qualquer pessoa, a família em geral. Isso, de um dos guardiões que tenha contato com a criança. Qualquer pessoa que desqualifique um dos dois. Ela pode ser velada ou não. Inicialmente, né, por estudos psicológicos, né, da forma com os estudos jurídicos que a gente nota, ela inicia de uma forma bem sutil, bem velada, passando do segundo ao terceiro estágio para uma forma mais agressiva. E depois o alienador, ele nem precisa mais se manifestar. Esse sentimento já está embutido nas falas e na própria criança ou no adolescente. É assim que isso acontece. Entendi. E a questão da alienação, doutora, a gente pode afirmar que ela está intimamente relacionada ao tipo de guarda, ou seja, quem detém uma guarda unilateral, aqueles que detêm uma guarda unilateral, existe essa predisposição à alienação, com a guarda compartilhada, a alienação tende a ficar mitigada? Como que se dá essa relação? O histórico, né, da própria guarda e do próprio direito de família no nosso país, a história do direito em si, né? Imagina, em 1940, o pai ou a mãe, né, em regra, era o genitor, né, que saía do lar na separação, ele perdia a guarda dos filhos, né? Era dito o abandono de lar, né? Era inclusive crime, enfim. A própria história do nosso direito conduziu para uma alienação, né? Então, conduziu para que a mãe, em regra, alienasse o filho contra o pai, para que gerasse esse sentimento de abandono, para que o pai fosse caracterizado, né? O pai abandonou o lar, para que ele fosse obrigado a pagar os alimentos e não ter o direito à visita da criança, à guarda. É o histórico do direito.
Hoje, a gente está, o nosso Brasil está numa história um pouco mais moderna, né? O pai vem conseguindo mitigar um pouco essa situação, esse histórico triste, né, do direito de família, e o próprio exercício da guarda e do direito de visita e da guarda compartilhada tem feito esse histórico ficar menos agressivo, né, menos evidente. Então, gradativamente, o direito de família tem feito conquistas, né, para a relação parental. E as crianças e os adolescentes têm conquistado aí o direito da participação do genitor, da genitora, das duas famílias, para o desenvolvimento gradual, psicológico, para eles se tornarem aí adultos mais felizes. Então, eu acredito que sim, que a guarda compartilhada, inicialmente era uma postura mais jurisprudencial, né? Os juízes vinham adotando de uma forma mais branda, agora com a alteração da lei, tem sido adotada uma postura mais rígida, e isso tem levado a uma postura dos genitores que conduz melhor a administração da guarda. E isso tem reduzido a alienação parental. É um avançado da própria sociedade. A mulher conquistou o seu espaço no mercado de trabalho, então aquele tipo antigo, por assim dizer, a mãe fica com a guarda, o pai vai trabalhar e paga os alimentos. Hoje não, hoje todo mundo trabalha, enfim, tem contato com os filhos. Agora, a questão da alienação, doutora, em termos práticos, aquele pai ou aquela mãe que se vê perante essa situação, como que ela deve proceder, encaminhar? Eu acredito que seja difícil, no primeiro momento, ela internalizar que está acontecendo isso, né? Porque às vezes a criança não quer ir com o pai por outros motivos, enfim, mas é o cotidiano que vai apontar para uma situação como essa. Como que ele deve proceder? Como que hoje o Estado está aparelhado? Enfim, quais são os primeiros passos de quem se vê perante essa situação? O que fazer? A princípio, né, o genitor alienador, ele não tem consciência da alienação, né? Ele se torna, na verdade, um instrumento da alienação e ele não tem essa convicção. Então, para ele tomar o conhecimento de que ele está causando mal para essa criança ou para esse adolescente, ele vai ter que escutar de uma outra pessoa, de um terceiro. Então, qual é a conduta do genitor que está sendo, né, assediado pelo filho, que tem que fazer? A princípio, o genitor que denota que a criança ou adolescente não quer ir com o pai, ele tem que procurar o conselho tutelar, ou um advogado, ou um psicólogo, para, a princípio, que seja apurado. Essa criança ou esse adolescente tem um motivo específico, existe um motivo verídico, né? Existe uma veracidade, existe um motivo para que essa criança ou esse adolescente não queira ir com o pai ou com a mãe, porque a gente fala-se muito em alienação parental, mas infelizmente existem casos verídicos, né? De abusos, de autoridades, de desamor, né? Existem brigas judiciais que, infelizmente, o pai ou a mãe, ele quer ter o poder da criança simplesmente pela disputa judicial, pela briga com outro genitor, justamente em razão aí do divórcio. Ele só quer ficar com a criança, não pelo amor, pelo afeto, pelo carinho. Ele quer ficar com a criança ou com o adolescente para que ele não fique com outro genitor. Para atacar, na verdade, como se houvesse ali um opositor. Isso mesmo. Infelizmente, vira objeto de disputa. E a doutora tocou num ponto muito sério, muito importante, é que muitas vezes a alienação ela se dá de forma inconsciente. É o rancor por aquele relacionamento, que, enfim, que não deu certo, e de forma inconsciente se inicia essas práticas. Na verdade, o estudo psicológico, né, onde o judiciário se baseia para tomar as conclusões e adotar as medidas judiciais pertinentes, é nessa linha. É inconsciente, inicialmente. Tanto que quando ele percebe que ele está causando, existem medidas, inclusive adotadas psicologicamente, para que ele consiga se conscientizar do que ele está fazendo, perceber que não é a melhor conduta e que ele mesmo se conscientize e que ele melhore a postura para que não agrida a criança ou adolescente. Então, a princípio, verificou que existe uma conduta, ela realmente não se trata de uma veracidade, né, de uma ocorrência verídica, encaminha a criança para o conselho tutelar ou procura um advogado para que proponha a medida judicial cabível, para que assista aquela criança ou aquele adolescente o direito de conviver com outro genitor que está sendo objeto de disputa. O juiz ou o conselho tutelar vai encaminhar essa criança para que o Ministério Público faça um parecer de acordo com todo um corpo psicossocial
todo um corpo multidisciplinar para que avalie tanto a criança ou adolescente quanto os familiares, a rotina da visita. Porque às vezes a criança ou adolescente, não é que ela não quer ir com o pai ou com a mãe por conta da figura, né, dos momentos. Às vezes é só a dinâmica da visitação. Então estipula-se uma melhor dinâmica, estende-se a visita, diminui, enfim. Isso é muito importante. E é isso que tem que fazer. Da dinâmica da dinâmica da visitação. A criança visitação. muitas vezes, enfim, está acostumado no final de semana, ficar com a mãe, aí não, eu não quero ir porque vai ter uma festinha, enfim, isso não caracteriza por si só a questão da alienação. Não é? Isso mesmo, tanto a ruptura, né, quanto o pai e a mãe eram casados, tanto a ruptura quanto um alargamento muito expansivo da visitação com a evidente falta de regras, né, falta de fixação de um lar, né, toda criança precisa ter ciência de que tem um lar. Segurança, né. As duas situações geram instabilidade emocional, né, e prejuízos ao desenvolvimento da criança. Então, as duas situações podem gerar insegurança nessa criança, que podem não caracterizar a alienação parental. Pode ser, às vezes, só uma insegurança do menor, e os pais, às vezes, por não ter esse contato, por não ter essa afinidade, por conta de uma separação prejudicada por rancor, por brigas judiciais, não conseguem denotar conjuntamente e não conseguem fazer com que isso se deflagre de uma forma extrajudicial. Então, isso tem que se resolver judicialmente, infelizmente. Mas, por muitas vezes, a questão é resolvida pelo judiciário, mas de uma forma amigável, por incrível que pareça. No primeiro passo, então, e é importante até frisar para aqueles que nos assistem, é buscar essa aproximação, ainda que com a mediação do Estado, por assim dizer, mas é importante essa aproximação. Isso mesmo. A princípio, tentar um diálogo com outro genitor, porque isso é muito importante, né? Com a criança, com outro genitor, é o principal, o diálogo, porque quando há o divórcio, a criança ela se divorcia ela nunca se divorcia do pai ou da mãe, né? Quem se divorcia são os genitores. A criança ela não pode sofrer nenhum tipo de agressão. Então, assim, o mundo externo, com o divórcio, ela já está, né, colocada no mundo externo de agressão. O mundo dela já houve uma modificação muito intensa. Então, para que ela não tenha outros abalos, esse pai e essa mãe tem que estar muito próximo, tem que haver muito diálogo. Infelizmente, quando isso não for possível, esse pai ou essa mãe tem que partir para esse segundo passo, que é procurar a ajuda de um conselho tutelar ou de um advogado que vai ter orientação do Ministério Público e do juiz. E, consequentemente, do psicólogo judiciário, né, e dessa equipe multidisciplinar. Perfeito. Doutora, nós iremos a um rápido intervalo e voltaremos em breve com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Não saiam daí. Dica de hoje sobre comunicação e liderança. Considerando que o processo de comunicação somente é bem-sucedido quando o destinatário recebe, compreende e sabe interpretar a sua mensagem, considere as características do público-alvo. Isso é essencial para o sucesso dessa ferramenta, no caso, a comunicação. Quando você for chamar a atenção de alguém, faça isso de forma reservada. Justifique seu motivo, descreva o ocorrido. Peça desculpas sempre que necessário. Isso não demonstra fraqueza, mas sim sinal de respeito, de consideração. Caso você receba alguma informação que não procede,
Não cause nenhum tipo de constrangimento para esclarecê-la. É importante que você saiba, que você esclareça. Isso não é demérito. Se o clima, por algum motivo, esquentar, alivie essa tensão sem elevar o tom de voz e faça o possível para que esse clima seja resolvido rapidamente. A comunicação é uma ferramenta essencial para que você alcance seus resultados. Desejo que você assim o faça e melhore cada vez mais os seus resultados. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com o tema Alienação Parental, com a doutora Nathalie Araújo dos Santos Marques. Doutora Nathalie, falávamos, por assim dizer, da primeira fase da alienação e dessa capacidade de conciliação das partes, não é? Porque muitas vezes a mãe, o pai, enfim, independente de quem seja o genitor, ele está alienado, mas ainda não tem percepção do mal que está a fazer para a criança. E através da intermediação do Estado consegue-se aí, na verdade, um equilíbrio, né, uma harmonia no lar. E quando, na verdade, essa alienação ela vem de forma já pré-ordenada pela mãe ou pelo pai, e esse genitor quer que assim seja, porque ela entende que aquela criança é um objeto, é um patrimônio, é um troféu, e talvez em razão de um problema de relacionamento, da separação que não foi bem resolvida, enfim, ela não quer colaborar. Como é que o Estado pode ajudar este pai ou esta mãe que está enfrentando esse tipo de situação? Olha, Marcelo, infelizmente, quando da publicação da Lei 12.318, em 2010, o presidente da República houve por bem vetar um artigo que nós, juristas, entendíamos muito importante, que é justamente a criminalização da alienação parental. Era uma pena branda, mas era uma pena imprescindível para coibir esse tipo de abuso que é crescente na sociedade e que é um verdadeiro crime contra a criança e adolescente. Infelizmente foi vetado, não é crime. Só que existem outras medidas, penas civis, não tão duras quanto, mas que pretendem coibir esse tipo de atitude. Então, nesse primeiro momento, não havendo a conciliação, o juiz ou o Ministério Público sempre vai tentar conciliar as partes, né? Não havendo essa conciliação, não havendo essa possibilidade, havendo esse intuito, né? Esse verdadeiro problema psicológico nesse genitor e alienador. Porque é um verdadeiro intento massivo, né? Um propósito do filho não ir e ponto final, a ponto de embutir na criança esse ódio, essa necessidade. Então, quando se denota alienação parental no seu pior grau, com a impossibilidade de um acordo entre as partes, é imprescindível que o Ministério Público opine pela formação dessa equipe multidisciplinar, que vai fazer o estudo biosocial de toda essa estrutura familiar
para que possa se verificar a necessidade ou não da suspensão do pátrio poder, do poder familiar hoje em dia, né, que é dito, desse genitor alienador em primeiro plano. Segundo, a necessidade de alteração ou não da guarda. Se ela é única, a necessidade liminar ou não de se tornar compartilhada. Se ela é compartilhada, a necessidade ou não de tornar ela única para o genitor não alienador. Porque com esses estudos vai se verificar qual genitor não só tem a melhor condição de ficar com a criança psicologicamente dizendo, tá? Porque a questão material a gente sabe que a pensão alimentícia ela é uma outra questão não discutida nos mesmos autos. Então, psicologicamente dizendo, qual é o genitor que tem melhores condições de construir melhor aquele indivíduo? E, sobretudo, qual genitor que não obstrui o acesso do outro genitor? Que não obstrui informações escolares, médicas, psicológicas, né? Da própria convivência da criança. Então, tudo isso vai se constatar nesses laudos. Infelizmente, é tudo muito demorado, né? Perde-se longos períodos, né? É o que a gente fala para os nossos clientes, pais, mães, para a justiça de um modo geral. Tudo a gente consegue reverter, menos o tempo. Tempo a gente não consegue voltar atrás. E tempo de uma criança e de um adolescente, infelizmente, são preciosos. E a justiça do nosso país, ela não está preparada. Existem mecanismos? Existem. Essa alteração de guarda pode estipular multa, né? Pode estipular, inclusive, a alteração de domicílio da criança. Aquele genitor tinha as visitas, ele era o responsável por buscar a criança na escola ou na residência do genitor ou da genitora. Isso pode ser alterado pelo juiz no curso da ação para que possibilite melhor o exercício da guarda. Isso tudo pode ser realizado. Infelizmente, a justiça é muito morosa. E infelizmente, no curso da ação, a alienação parental, que poderia ser num grau 1, 2 ou 3, ela se agrava de uma forma que o genitor alienador consegue, de uma forma muito efetiva, né? Porque a produção de prova, para que o juiz tenha conhecimento desse, para que ele consiga esse diagnóstico, que milita na área do direito de família, como a doutora sabe, o quão é difícil, não é, esse contexto probatório. E aí tem o outro lado, essa criança, esse menor, ele está menos menor, a criança vai crescendo. E ela também tem suas opiniões, ela tem as suas vontades, as suas convicções, não é? Isso mesmo, a criança vai crescendo, ela tem suas vontades e convicções e, infelizmente, isso, felizmente ou não, é levado em consideração. Por vezes, de uma forma negativa, porque de uma forma que foi embutida pelo genitor alienador. Né? Só que, infelizmente, o processo se delonga de uma forma que chega numa determinada idade que a criança ou adolescente realmente deve ter respeitadas as suas opiniões. E aquele tempo anterior, o genitor que foi alienado, ele já perdeu. Então, o tempo não se recupera. Infelizmente, não se recupera. E mesmo com multa, mesmo com busca e apreensão de menores, com todas as medidas que o magistrado pode adotar, que por vezes adota com uma forma bem tímida, bem restritiva, infelizmente. Existem casos que o judiciário podia ser muito mais incisivo e não é, com medo de causar um trauma na criança ou no adolescente, como se a alienação já não estivesse causando. Porque a situação é tão complexa que a criança ela é alienada em relação ao pai ou à mãe, enfim, ao outro cônjuge, mas ela está ali no seu ambiente seguro por aquele genitor. Então o Estado, até para não ampliar esse trauma, ele muitas vezes, talvez sempre buscando a conciliação, trazendo as partes, mas existem casos extremados que um dos dois não querem e não vai haver essa possibilidade de conciliação. Então a lei dá essas sanções, por assim dizer, mas é tudo muito embrionário perto da complexidade do tema, não é? Isso, ainda é tudo muito brando diante da necessidade de se proteger aquele menor ou aquele adolescente, né? Diante da necessidade de se proteger, a prioridade, inclusive, prioridade absoluta que a Constituição Federal, né, primazia para aquele criança e para adolescente, e o direito daquele genitor, né, daquela família
Então, infelizmente, o judiciário brasileiro, ele está um passinho atrás do que a gente realmente esperava, mas com avanços cada dia maiores. Realmente são aí conquistas que a gente tem que comemorar. Né? Existem com uma sociedade... A lei por si só já foi um avanço, na verdade, essa alteração legislativa, né? Já, inclusive, desde a alteração legislativa, foi inclusive uma eclosão, né, dos direitos aí. Eu falo paternos porque é a população maior, a maior população atingida, né? Culturalmente dizendo. Filha com a mãe. Isso mesmo, culturalmente dizendo, a criança fica com a mãe. Então, assim, para os direitos paternos, na sua grande maioria, foi uma eclosão depois da edição da lei em 2010, e isso tem sido cada dia mais evidente, os pais conquistando seus direitos, e para a criança e para o adolescente, sido de muita valia. Porque hoje em dia, no exercício da parentalidade, é muito comum você vê o pai indo buscar, levar na escola, participando de reuniões escolares, festinhas de escola de Dia dos Pais. Isso não era comum antigamente, né? Hoje em dia existe essa necessidade, e para a criança e para o adolescente é muito importante, porque você cria adolescentes mais seguros, né? Mais felizes, mais saudáveis, numa sociedade mais justa e com crianças e adolescentes mais saudáveis, mais corretos. E que certamente irão, né, projetar o seu futuro já com outras práticas em relação aos seus filhos, enfim. Isso mesmo, sem frustrações, né? Existe um estudo, inclusive, do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que foi constatado que alguns dos adolescentes vítimas de alienação parental, além de serem adultos problemáticos, com círculo de amizades, com relacionamentos, faziam mesmo faziam mesmo com seus filhos o que eles foram vítimas, e pior, quando isso não acontecia, eles entravam para o crime, para a droga, para o álcool. A frustração é muito maior. Então, o genitor alienador, ele tem que notar que isso é benefício para o próprio filho dele, para a própria criança. Essa criança, esse adolescente, ele tem que sair do objeto de disputa. Se realmente existe amor, se realmente existe carinho, dedicação, o pai e a mãe têm que ser os primeiros a privilegiar essa criança e esse adolescente. Não havendo essa preocupação, essa cordialidade, né, esse respeito, o Estado tem que entrar de forma efetiva para conduzir esse trabalho. Agora, doutora, eu posso afirmar, e eu queria, na verdade, o posicionamento da doutora em relação à afirmação que eu vou fazer aqui. Tendo em vista esse quadro difícil, na verdade, de um contexto probatório difícil, o cônjuge, o pai ou a mãe que esteja inserido nesse contexto, que tem do outro lado uma adversária ou um adversário que quer e já, de forma deliberada, tem posturas e procedimentos no sentido de que está a alienar e vai continuar alienando. É óbvio que ele vai levar, se caso, ao conhecimento do Estado, enfim, e aí as equipes multidisciplinares trabalharão. A minha afirmação é a seguinte: se ele pleitear a guarda compartilhada, ele está colaborando para minimizar essa situação, para que ele se aproxime mais da criança, ou não necessariamente? Independente se o compartilhamento da guarda ou a guarda unilateral tem pouco impacto nessa questão, porque essa me parece que é uma medida que o pai ou que a mãe pode tomar hoje, até por força de lei, não é? Um eventual compartilhamento da guarda. A gente pode realizar essa afirmação: aquele que detém a guarda compartilhada, ele tende a minar essa alienação por parte do outro genitor, por parte do outro guardião? A princípio, sim. Né? Infelizmente, nos casos mais graves, né, e mais intensos, existe aí um problema realmente psicológico que a gente não vai conseguir, por nenhuma medida, sanar esse problema. Mas, a princípio, a guarda compartilhada ela veio justamente para isso, para fazer com que esse genitor que não possua guarda participe de uma forma efetiva. Porque existem muitas pessoas que confundem um pouco o instituto da guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada ela é muito importante. Ela não quer dizer que o filho vai ter 2 residências. Né? Isso as pessoas se confundem muito, né? Muitos clientes chegam no escritório, muitas pessoas nos procuram,
essa é a verdadeira distinção. Não, a criança ela não vai ter 2 residências, ou adolescente. Ela vai ter uma residência fixa. Ela vai continuar tendo um lar, porque ela precisa ter segurança, ela precisa saber onde ela mora, ela precisa ter um âmbito familiar, ela precisa saber onde ela mora, onde ela reside, onde ela tem a principal residência, né? Escola, amigos. Escola, isso mesmo, principal. O que é a guarda compartilhada? Ela vai ter uma participação maior do outro genitor. Ela vai poder ir mais à casa do seu genitor, ela vai poder ter o outro genitor participando da rotina escolar, dos médicos. O genitor com a guarda única pode alterar sozinho de escola. Ele tem esse condão, decidir unicamente por escolhas de médico, escolhas de escola, cursos profissionalizantes, cabendo ao outro genitor o pagamento da pensão. Ponto final. O que é a guarda compartilhada? Não só o direito de uma visitação um pouco mais ampla, talvez, mas o direito a participar, direito sobretudo da criança e do adolescente, no meu entendimento, do outro genitor poder participar, né? O que é melhor para a criança e para o adolescente? Participar na alteração da escola, reunião escolar, no mundo moderno, né? Mães e pais que trabalham fora, isso para a criança e para o adolescente é muito melhor, né? Ao invés de chamar somente aquele genitor que tem a guarda, quando a escola está com um problema lá pontual, com aquela criança, com aquele adolescente, vai ter o pai e a mãe. Hoje em dia, na nossa sociedade, isso é muito melhor, isso se torna muito comum. Ter 2 famílias como base daquela criança e daquele adolescente, né? Hoje em dia é muito melhor. Infelizmente, quando a gente tem uma criança ou um adolescente aí em risco, né, colocado na rua, né, em risco a sociedade, infelizmente em clara, podendo estar em uso de drogas, de álcool, no cometimento de crime, existindo 2 famílias, porque os pais possuem a guarda compartilhada, então os 2 possuem responsabilidade, as mesmas responsabilidades, é melhor para assegurar aquela criança e aquele adolescente um futuro próspero, é muito melhor. Que bom, então a guarda compartilhada tem esse condão, porque é o direito de presença, é o direito à participação, até para a criança não criar aquela, quem manda é a minha mãe. Meu pai tem que pagar, mas quem manda aqui é a mãe, ou vice-versa, se for o caso. Talvez hoje a grande dificuldade quando se trata de guarda compartilhada é que nós estamos muito mais desterritorializados, não é? Muitas vezes trabalha assim em outro estado, em outro local, mas eu acredito que até com as novas tecnologias é possível se fazer presente numa situação de compartilhamento, não é? Isso, inclusive, tem sido abordado judicialmente e tem sido acolhido e fixado, mesmo quando não é amigável a decisão da guarda compartilhada. Talvez seja desejável que se more próximo, mas não é obrigado, não é obrigado, não é, doutora? Não é obrigado, justamente por causa da tecnologia e justamente por essa questão. Há que se abandonar a mentalidade de que guarda compartilhada é morar em 2 residências, quando não, é a participação. Pode-se, inclusive, pai ou mãe morar em outro país, tendo a guarda compartilhada, né? Bastando a participação efetiva na educação, na saúde, no lazer daquela criança e daquele adolescente. É essa a intenção, a participação efetiva, o contato, né? Há um passado não muito remoto, os juízes, né, os tribunais entendiam, existe ainda, né, um posicionamento nesse sentido de alguns magistrados, de que a guarda compartilhada ela não pode ser fixada quando não há acordo de vontades e quando não há um diálogo entre as partes. Grande parte da doutrina da qual eu me filio entende que esse não é a melhor postura a ser adotada, porque a guarda compartilhada ela beneficia o menor, ela beneficia a criança e o adolescente. E não pode uma postura, por vezes, de um dos genitores prejudicar o melhor, a primazia da criança e do adolescente, o melhor interesse desse menor. Então, a guarda compartilhada é justamente para forçar, mesmo que assim seja necessário, que esses pais se entendam. Então, se for necessário que o juiz fixe a guarda compartilhada antes que haja um diálogo, para que force esses pais terem um diálogo, terem uma convivência e entabularem, né, um melhor posicionamento para o filho em comum, que assim seja. Essa é a doutrina que eu me filio e da que melhor tem sido aí acolhida pelos tribunais.
Tem crescido, gradativamente, tem crescido. Tem crescido. Agora, doutora, para finalizar, o melhor remédio contra a alienação parental é a conscientização das entidades familiares? Porque o Estado ele tem, na verdade, o seu aparato legislativo, enfim, para coibir essas práticas. Mas me parece que se não houver a conscientização de ambos os genitores aí, fica muito difícil, não é? Fica muito difícil, e eu acredito que o Estado ele poderia agir de uma forma mais incisiva, pré-processual, entende? Não de uma forma apenas com legislação, ela podia atuar de uma forma mais educativa, né? Com livretos, com campanhas, isso ia ajudar muito, porque da mesma forma que existem pessoas de bem com a vida, né? Bem posicionadas na sociedade, que conseguem novos relacionamentos ou que estão emocionalmente equilibradas, a grande maioria não é assim, né? Infelizmente, quando rompe-se um relacionamento, uma pessoa está insatisfeita, fica prejudicada financeiramente, emocionalmente, e isso automaticamente incide na relação com a criança. E é isso que não pode acontecer. Então, eu acredito que se a conscientização dos genitores, da instituição familiar, elas o melhor remédio, seria a melhor campanha para que isso não acontecesse mais. A medida judicial, né, ela é a melhor forma de prevenir, mas seria uma forma muito aceitável, né, daria muito resultado se tivesse também uma campanha, uma conscientização da sociedade. Um fortalecimento maior dos conselhos tutelares, mesmo das equipes multidisciplinares, não é? Que elas tivessem mais musculatura, talvez treinamento e até mesmo condições de chegar nessas famílias antes do conflito já instalado. Até para combater a cultura da judicialização, porque espera-se muito do judiciário e nós sabemos que o judiciário ele caminha a passos lentos, não é? Então é esse esforço que se deve, que é desejável, não é, doutora? Isso mesmo, é desejável e é o que se busca, mas infelizmente existem ainda muitas pessoas que acham que, por exemplo, o conselho tutelar é só quando o menor já comete um ato infracional, por exemplo. Aí que eu vou procurar. Já está abandonado, entendeu? O menor. Então, infelizmente, tinha que ter aí um fortalecimento, sim, né, do conselho tutelar, da sociedade como um todo. Mas estamos caminhando aí a passos tímidos, mas já está melhorando. Mas eu acredito que sim. O judiciário ele caminha aí para que haja uma conscientização melhor, né, para que seja menos burocrático, né, para que tudo não seja judicializado, né, para que tudo não tenha uma lide, para que o judiciário possa resolver. Mas sim, tinha que ter uma campanha extrajudicial, né, pré-processual, mais incisiva, que infelizmente está deixando a desejar. Ok. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa Questionamento Jurídico. Eu quero imensamente agradecer a doutora Nathalie Araújo dos Santos Marques pela presença aqui conosco. Eu agradeço o convite. E a vocês, nos acompanhem pelas redes sociais, www.bcctelevision.com. Até a próxima.